Sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Eu Sou o Idiota, onde pessoas perguntam se elas foram a idiota durante certas ocasiões. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. Sou a idiota por ficar com raiva do meu noivo porque ele me disse que não colocaria meu nome na casa depois que nos casarmos? Meu noivo, homem de 28 anos e eu, mulher de 26 anos, começamos a namorar há 3 anos e mal posso esperar para ficar com ele pelo resto da minha vida, mas acho que posso ter estragado tudo. Ficamos noivos há 3 meses e planejamos nos casar em novembro e ontem à noite estávamos discutindo algumas coisas sobre o casamento e o tópico de nosso plano final para quando nos casarmos, que foi onde a discussão começou porque eu perguntei a ele quando iria ser adicionado à escritura da casa. Antecedentes. Quando meu noivo tinha 23 anos, seu tio faleceu e deixou para ele uma enorme herança que basicamente o deixou financeiramente estável para o resto da vida, especialmente porque ele não gosta de coisas super extravagantes e só gasta dinheiro com seus hobbies. Durante os primeiros 2 anos após isso, ele teve dificuldades para namorar porque sempre estava preocupado que a garota com quem ele estava saindo estava o usando por causa do dinheiro. Eu fui morar com meu noivo 1 ano após iniciarmos nosso relacionamento e ele nunca me cobrou pelas contas, e só espera que eu pague por itens de luxo que eu queira. Há 9 meses, tivemos uma conversa em que ele me perguntou se eu queria parar de trabalhar, já que eu era professora e ele podia perceber que meu trabalho não estava me fazendo feliz, o que era verdade. Nós concordamos que eu pararia de trabalhar e estabelecemos algumas regras. As regras incluíam que ele me daria uma mesada todos os meses e esperava que eu não ficasse apenas em casa o dia todo no telefone, pois ele quer que eu encontre hobbies e paixões, já que nós dois não queremos filhos. Eu concordei totalmente com as regras e parar de trabalhar realmente ajudou minha saúde mental. Então, quando mencionei ter meu nome adicionado à escritura da casa, ele ficou muito quieto. Ele me disse que não se sentia confortável em adicionar meu nome à escritura porque a casa tinha sido totalmente paga por ele antes mesmo de nos conhecermos e que ele sentia que é o único responsável por todos os pagamentos. Isso me deixou chateado porque pensei que ele estava tentando dizer que eu estava usando e que vamos nos casar, então pensei que a casa passaria a ser nossa. Ele me disse que as coisas seriam nossas, mas esta foi a primeira casa que ele comprou e que queria ficar com algo para si. Ele me disse que se decidirmos mudar de casa ou construir uma, o que já discutimos antes, ele colocaria nossos nomes na escritura. Isso me deixou mais chateado porque se ele está disposto a fazer isso na possível próxima casa, por que ele não pode fazer na nossa casa atual? Nós discutimos e eu saí para ir ao apartamento da minha irmã e mandei uma mensagem para minha amiga sobre a situação e ela me disse que eu estava sendo uma idiota e exagerando, mas não vejo dessa forma e acho que ele deveria estar disposto a colocar meu nome na escritura. Edição. Eu acabei de acordar depois de postar isso ontem à noite e estive lendo muitos dos comentários e sei que errei e já estou planejando pedir desculpas ao meu noivo. Eu queria responder algumas perguntas comuns que as pessoas estavam me fazendo. Eu chamei o dinheiro que meu noivo me dá de mesada e algumas pessoas disseram que era um sinal vermelho. Essa é a palavra que uso para descrevê-lo, mas na verdade é mais um salário, já que meu noivo me listou como funcionário em uma de suas empresas para tornar tudo legal e para que eu possa ter seguro de saúde, e está tudo em um contrato legal, ideia dele, que me protege caso nos separemos. Minha mesada é de $5.000 por mês, o que sei que é muito, e estou percebendo que meu noivo me colocou em uma posição financeira que a maioria das pessoas morreria para ter e preciso reconhecer isso. Algumas pessoas também falaram sobre quanto dinheiro meu noivo tem, eu não sei o número exato, mas ele me disse a faixa e mostrou suas finanças e me disse que com base no que gastamos agora, poderíamos viver assim por mais 100 anos. Vou conversar com ele sobre um acordo pré-nupcial se ele ainda quiser ficar juntos. Então, sou idiota por fazer isso? Alguns comentários da comunidade. Você é a idiota. Você está recebendo tudo de graça e sendo exatamente o que ele teme. Esta é a casa que ele comprou e na qual você não teve nenhuma participação. Agora você quer isso e é suspeito. Você já tem muito mais do que a maioria dos relacionamentos normais te dariam. Você é a idiota. Não morda a mão que te alimenta. Você também não tem nenhum direito sobre a herança dele, mesmo depois do casamento. Os únicos bens aos quais você terá um direito são os bens que foram copagos após o casamento, o que é exatamente o que ele concordou em fazer. Sou idiota por dizer eu te avisei para minha namorada depois que um de seus amigos homens tentou ficar com ela? Minha namorada e eu estamos juntos há cerca de 1 ano.
Minha namorada tem mais do que alguns amigos homens, e eu não sou um daqueles caras que acha que homens e mulheres não podem ser amigos. No entanto, com dois desses caras, fica muito claro que eles querem mais do que apenas a amizade dela. Claro como o dia, a ponto de eu não entender como ela não vê. Se eu posso perceber apenas pela energia estranha que eles tentam exalar quando estou presente, ela também deve conseguir, certo? Errado. Sempre que aponto isso, ela fica chateada comigo. Ela me diz que estou com ciúmes e lendo coisas que não existem. Eu argumento que estou apenas deixando-a saber e, como um cara, provavelmente posso dizer muito melhor do que ela, já que as mulheres tendem a ser um pouco lentas em relação a coisas como essa. Então, 2 noites atrás, ela estava saindo com seus amigos e esse cara estava presente. Pelo que ela me contou, eles estavam todos bebendo e ele disse algumas coisas que davam a entender que gostaria de estar com ela. Ela ficou desconfortável com isso e a noite terminou logo depois. Avanço rápido para a manhã de ontem. Ela recebeu uma série de mensagens se desculpando pelo que ele disse, e depois voltando atrás e dizendo que ele a trataria muito melhor do que eu e que ela está perdendo tempo comigo. Ela obviamente disse que não e ficou chateada com ele. Depois que ela me contou, eu apenas li os textos e simplesmente disse, uau, quem poderia ter previsto isso um pouco sarcasticamente. Isso a deixou irritada e ela ficou brava. Ela disse que eu estava sendo um idiota enorme com ela e que não tinha como prever isso. Ela tem estado chateada comigo desde então. Então, sou idiota por fazer isso? Bom, normalmente nesses vídeos sobre o subreddit eu sou o idiota. Eu sempre coloco 2 ou 3 comentários do post, mas nesse eu achei melhor não. Irei deixar o link do post na descrição, então recomendo a vocês irem lá e lerem os comentários para formarem a sua própria opinião. O porquê eu fiz isso? Bem, normalmente, os comentários de outros posts que eu fiz vídeo têm uma quase unanimidade, falando que o OP foi o não o idiota, com um ou outro discordando, mas nesse post, embora você o idiota tenha vencido, está tendo uma grande discussão. Muitos acusam esse subreddit de sempre tender para um lado, e isso acaba afetando as opiniões das pessoas. Por isso eu acho melhor vocês lerem os comentários por conta própria, tanto das pessoas que falam que ele foi o idiota, das pessoas que falam que ele não foi o idiota, e quem foi a idiota foi a namorada dele por não acreditar nele, e das pessoas que falam que todo mundo foi o idiota, tanto ele quanto a namorada. Sou a idiota por contar à minha filha a verdade sobre o pai dela? Eu engravidei na faculdade quando tinha 19 anos. O pai dela estava na mesma situação. Antes de fazer a ação, eu disse a ele que se algo acontecesse, eu não faria um aborto. Ele disse que entendia. Quando engravidei, ele recusou qualquer contato com meu bebê ou responsabilidade. Ele levou as coisas adiante, dizendo a meus amigos e sua família que planejei a gravidez para prendê-lo, para que não julgassem suas ações. Isso não era verdade. Ele pagava pensão alimentícia obrigatória, mas não era muito. Foi difícil, mas eu amo minha filha e não mudaria nada. Ela é maravilhosa e inteligente e ela é o meu mundo inteiro. Ele me procurou no Facebook dizendo que quer estar na vida de sua filha. Ele é casado agora. Eu fiz algumas perseguições online, sua esposa frequentemente postava sobre sua luta contra a infertilidade. Eu era contra porque ele não fazia parte da vida dela. Fui eu que tive que largar a faculdade, trabalhar em 2 empregos, aguentar as noites sem dormir quando bebê e criá-la. Fui eu que mantive sua barriga cheia e a mantive aquecida. Ele não deu a mínima. Fui eu que aguentei meus amigos se voltando contra mim e o assédio de sua família, e o julgamento da sociedade por ser uma jovem mãe. E agora que ele não estaria sacrificando sua juventude, agora ele acabou com as festas, agora ele tem seu diploma e emprego. E sua esposa não pode lhe dar filhos para completar sua vida de cerca de estacas. Ele quer a filha que eu criei para ele? Sabendo que ele realmente não tem que fazer nenhum trabalho além de buscá-la de vez em quando. Eu disse a ele meus pensamentos, e ele ficou bravo dizendo que eu escolhi ter o bebê, não ele, o que me deixou muito chateada. Eu pedi para ele provar que ele pensou nela, como um fundo universitário que ele contribuiu por um tempo com ela em mente ou dinheiro para um carro. Ele não fez isso, o que mais uma vez me provou que ele só se importou quando não pôde ter mais filhos. Falei com minha filha, mas disse a ela o tipo de pessoa que seu pai é. Eu disse a ela que ele não tinha nada para ela e fui honesto sobre o fato de sua esposa ser infértil, então ele está entrando em contato
Contei tudo a ela e reiterei basicamente tudo que disse no post. Falei para ela pensar bem, disse que apoiaria ela conhecendo ele, mas afirmei que ele não é uma pessoa legal e que suas intenções não estão onde gostaríamos. Ela escolheu não conhecê-lo. Depois que eu o informei, ele ficou bravo. Ele disse que eu arruinei sua chance de conhecê-la, que estou negando um pai a ela. Eu disse a ele que foi ele quem fez isso. Minha mãe me disse que eu não deveria ter envenenado a imagem dele para ela, que ela provavelmente se sente rejeitada novamente e provavelmente está sofrendo. Agora sinto que fiz algo errado com ela. Edição: ela tem 16 anos agora. Edição 2: se não fosse pela esposa infértil e falta de dinheiro para a faculdade ou carro, mostrando evidências de que ele pelo menos pensou nela, provavelmente não teria dito nada a ela sobre como ele é. Mas para mim essas eram bandeiras vermelhas. Edição 3: perguntas frequentes. Ele nunca me disse que não queria filhos, ele não me disse que não iria ficar com filho quando eu disse a ele que não abortaria antes de nada. Apesar disso, não estou zangado por ele ter saído. Estou furioso por ele ter voltado pelos motivos errados, o que pode ser prejudicial para minha filha. Não estou respondendo a perguntas sobre como engravidei, pois isso não é relevante. A quantidade de pessoas que comentou, bem, você estava fazendo controle de natalidade, e a falta de bem, ele usou camisinha? Se você está tentando descobrir se eu fiz furos ou menti sobre tomar a pílula, não o fiz. Se você está prestes a acusar de fazer sexo desprotegido, novamente, não o fiz. Não pergunte por que não abortei minha filha ou se refira a ela como consequência, isso é rude e você sabe disso. Minha escolha de ter minha filha foi apenas minha escolha e não culpa dele, portanto, não é relevante. Então, sou idiota por fazer isso? Alguns comentários da comunidade. É o idiota, você está protegendo sua filha de uma situação potencialmente traumatizante e prejudicial. É uma coisa para ele renunciar aos direitos parentais e permanecer assim, mas o que ele está fazendo é tratá-la como se ela fosse uma espécie de moda passageira. O que vai acontecer quando ele perceber que ela é um ser humano complexo, multifacetado, com muitos pensamentos e sentimentos e provavelmente muitos sentimentos negativos em relação a ele? Eu não confiaria nele para cuidar adequadamente de um animal, quanto mais de uma criança. Parte de mim quer dizer que todo mundo é o idiota. Por que você envenenou as opiniões dela sobre ele? Mas quem poderia culpá-la por isso? Ele não deu a mínima por 16 anos, e o que ele fez quando você estava grávida é indefensável. Você não negou a ela um pai, ele sim. Ele não passa de um doador de esperma e um estranho para ela. Talvez um dia ela queira conhecê-lo como adulto, mas não consigo imaginar que ele algum dia será o pai dela. Você não é a idiota. Sou a idiota por dizer ao meu ex que estou apaixonada por alguém? Há mais de um mês, eu terminei com meu ex-parceiro. Nós estávamos juntos há 9 anos. Não foi uma decisão fácil, na verdade, levei 3 anos para decidir que nada mudaria e que eu finalmente queria ser feliz. Depois que ele se mudou, percebi rapidamente que estava melhorando e as pessoas ao meu redor notaram isso também. Nesse tempo, comecei a ter mais contato com um colega de trabalho, nos encontramos ocasionalmente, conversamos muito, temos muito em comum e eventualmente percebi que já tinha algum sentimento por ele. Foi estranho para mim, já que me separei há pouco mais de um mês, e de alguma forma achei isso rápido demais. Por outro lado, eu disse várias vezes ao meu ex que não havia mais futuro para nós e que ele não deveria ter esperanças. Enfim, como queríamos continuar amigos, nos encontramos ontem e, em algum momento, mencionei que havia alguém que eu gostava. Antes disso, perguntei a ele como se sentia em relação à nossa situação, separação, e ele disse que estava tudo bem. No começo, estava tudo bem, mas hoje ele me escreveu dizendo que talvez precisasse cortar o contato comigo, pois não estava fazendo bem a ele. Na verdade, estou sentindo tanta culpa que pensei em reduzir o contato com meu colega por enquanto. Então, sou idiota por fazer isso? Alguns comentários da comunidade. Ninguém é o idiota. Eu entendo que seu ex possa não querer assistir a isso, mas isso não deve impedi-la. Vocês se separaram por um bom motivo e, após um relacionamento de 9 anos, não é fácil continuar sendo amigos. Para começar algo novo, é mais do que útil, muitas vezes necessário, dar um ponto final tão radical. Claro que não conheço todos os antecedentes, mas meu conselho seria, deixe o passado para trás e comece sua nova vida. Você é a idiota,
No esquema geral das coisas, não é uma grande questão, mas agora você deve respeitar a decisão dele de não querer mais contato. Acredito que você não quis magoá-lo ou esfregar na cara dele. Eu não conheço seu ex, mas recentemente fui deixado e foi por um período de tempo muito menor do que 9 anos. Superar alguém leva mais tempo, especialmente quando se é deixado. Você deve lembrar que, se você lutou consigo mesma por 3 anos para terminar, já teve tempo suficiente para lidar com o fim do relacionamento. E mesmo que você tenha deixado claro para ele que não há mais nada entre vocês e ele sabe disso, geralmente ainda existe a ideia no fundo da mente de que talvez possa haver uma chance, pelo menos é assim que eu penso. Sou o idiota por contar histórias sobre as questionáveis técnicas parentais de minha mãe para amigos e familiares? Eu, homem de 22 anos, fui para a casa dos meus pais esta semana para um feriado judaico. Trouxe 2 amigos meus, homem de 21 anos e mulher de 22 anos, porque eles queriam ver como é. Também compareceram minha irmã, mulher de 29 anos, o namorado dela, meu irmão, homem de 26 anos, e meus pais, homem de 52 anos e mulher de 47 anos. Já contei a meus amigos histórias sobre como minha mãe agia quando eu fazia algo que a desapontava, como ela sempre ameaçava me deserdar ou que eu mal tinha permissão para tomar qualquer decisão em minha vida. Eu sei que ela me ama, mas ela fez muitas coisas da maneira errada e me machucou muito no processo. Claro que ela não quer ouvir nada disso. Não importa que ela tenha me dito uma vez que eu era o maior arrependimento da vida dela, ou a maior vergonha da família. Fui chamado assim porque terminei o 10º ano com média de 2.2, o que não é nada ruim. Na opinião dela, está tudo bem porque ela me ama e só quer o melhor para mim. Obviamente, eu não queria nenhum drama enquanto meus amigos estivessem em casa. Além disso, odeio discutir com minha mãe, já que ela tem tendência a dizer coisas muito ofensivas. Mas a frustração e um pouco de vinho demais levaram a melhor sobre mim. Veja bem, desde o momento em que meus amigos chegaram, tudo que minha mãe conseguiu dizer sobre mim foram meus defeitos e as coisas que eu faço de errado. Nenhuma palavra de orgulho saiu de sua boca e até meus amigos perceberam. Foi quase como se ela tentasse me colocar na pior situação possível na frente dos meus amigos e eu estava em um ponto em que quase desmoronei em lágrimas. Quando conheço os pais dos meus amigos, eles sempre dizem coisas agradáveis. Claro que uma piada engraçada aqui e ali é normal, mas aquilo foi simplesmente devastador. Até meus amigos perceberam. Então comecei a contar histórias sobre como ela me fazia chorar quando eu era criança e ela tinha que me ensinar a soletrar. Eu sou severamente disléxico e simplesmente não era capaz de soletrar certas coisas direito, então ela continuou empurrando e empurrando até que eu chorei. Também contei a história de como tive que cantar uma música e ela me ajudou a aprender, literalmente quebrando meu espírito até eu conseguir cantar as notas certas. Aliás, essa é uma história que meus irmãos e eu compartilhamos e ela geralmente acha engraçada. Agora ela está com raiva de mim por contar essas histórias e fazê-la parecer um monstro na frente dos outros. Então, sou idiota por fazer isso? Alguns comentários da comunidade. Não é o idiota, mas acho que você precisa ter um contato mínimo com sua mãe. Isso não é paternidade questionável, é abuso emocional total. Não é o idiota. O fato de ela ficar envergonhada por seu próprio comportamento é revelador. Sinto muito que você tenha passado por isso. Não é o idiota. Você provavelmente deveria falar com um terapeuta, se ainda não o fez. Sua mãe deixou algumas cicatrizes e isso está evidente. Eu também sugeriria manter contato mínimo com sua mãe, a menos que vocês dois possam aprender a se comunicar diretamente e não permitir que ela o manipule emocionalmente. Estou falando por experiência própria, como alguém que tem uma mãe levemente tóxica. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!